Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo. E este domingo, ao invés de celebrarmos o 34º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade Cristo Rei do Universo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico do tempo então que estávamos percorrendo na liturgia para iniciar com o advento um novo ano litúrgico. Cristo, Rei do Universo. Como compreender isso? Corremos o risco de entender tudo o contrário. Entender o Cristo como Rei com os poderes desse mundo, com o ouro, com as majestades, com as pompas, todas, infelizmente, e aí não entraremos na profundidade riquíssima da mensagem e de entender Cristo como Rei do Universo. O Evangelho de hoje nos ajuda. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Desde já eu peço que você possa compartilhar, possa curtir e principalmente se inscrever para compartilharmos a palavra de Deus. A liturgia desta solenidade de Cristo Rei nos transporta, então, em primeiro lugar, para o momento da sua paixão. É o Evangelho que narra Jesus na cruz, a sua paixão, morte e ressurreição. E como diz São João Crisóstomo, a cruz é o símbolo do reino. Muito interessante. Cruz e reino, então, são duas realidades que parecem não poder ser conjugada, porque cruz é derrota, é dor, é morte, é sofrimento, é pena, e reino evoca toda uma ideia de sublimidade, de grandeza, mas aqui nesse evangelho, extraído para esta solenidade, podem sim ser conjugadas. Lucas 23, 35 a 43 é o evangelho. Aqui afirma o contrário. São realidades totalmente compatíveis, aliás, imprescindíveis uma para a outra. Cruz e reino. Primeiramente, então, é preciso partir do episódio das tentações de Jesus lá no deserto, que foi concluído com as seguintes palavras: e o diabo afastou-se dele, de Jesus, para retornar no tempo designado, ou para retornar no tempo oportuno. E aqui está agora o tempo designado, o tempo oportuno, em que o diabo volta no momento de extrema debilidade de Jesus, que foi crucificado e já agonizante na cruz, no momento da sua maior debilidade. De novo, se apresentam as tentações de força e de poder diabólicas. Jesus, que teve como única missão levar a vida, salvar as pessoas, já pronunciou as palavras dirigidas ao Pai, uma oração de perdão. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Que o evangelista escreve que o povo estava assistindo a Jesus dizendo essas palavras. E o povo é o povo que o seguiu. São as multidões que ficaram encantadas pela mensagem de Jesus, que agora estão sujeitas às decisões dos chefes e que não tomam nenhuma iniciativa diante do sofrimento de Jesus, ficam apenas assistindo. Diz o autor, então, que os líderes, por sua vez, debochavam dele. Portanto, sem um mínimo de humanidade, sem nenhuma compaixão, porque, no fundo, Jesus, mesmo se aos olhos desses chefes, dessas autoridades, é um condenado, um homem culpado, não deixa de ser um homem que está agonizando na cruz. Essa tortura, pena de morte da cruz, terrível, mas eles são cruéis. Riem dele, dizendo: salvou os outros. E aqui nós temos um certo eco do que disse Jesus, aliás, do que Jesus disse no episódio da sinagoga de Nazaré, quando falou: médico, cura-te a ti mesmo. Agora eles repetem de forma irônica para Jesus: salve-se a si mesmo, se é que ele é o Cristo, o eleito de Deus. E é justamente aí que voltam as tentações. Porque essa expressão, se ele é o Cristo de Deus, ou a gente poderia dizer, já que és o Cristo, o eleito de Deus, essa expressão usada pelo diabo para que Jesus usasse o poder em seu próprio benefício no deserto, nas tentações, vai voltar a aparecer 3 vezes nesse texto. E nós já sabemos que o número 3
é uma simbologia numérica hebraica que significa o que é completo, o que é pleno. Portanto, pleno é a força completa, é a força com que o diabo volta com as suas tentações no momento de maior debilidade de Jesus. Pois bem, os chefes riem dele, não têm o mínimo de compaixão e dizem que se Jesus salvou aos outros, tem que salvar a si mesmo, se é que ele é o Cristo de Deus, já que ele é o Cristo, o eleito. Para eles, o eleito está abandonado. E este abandono é um sinal, é uma prova de que ele é um Messias, já que o Cristo de Israel, o Messias, não podia morrer jamais. Então, os soldados também caçoavam dele. São os soldados romanos que literalmente escarneciam dele. Literalmente diziam salve, ironicamente uma saudação para debochar, como alguém que, como a gente diz vulgarmente, tiravam sarro de Jesus naquela hora de dor, faziam brincadeiras, piadas, se aproximavam para oferecer vinagre. E é importante lembrar que se o vinho, enquanto o vinho é a imagem do amor, o seu contrário é o vinagre, é a imagem do ódio, como reza o Salmo 62, versículo 22, que diz assim: quando eu tive sede, me deram vinagre. Esses soldados disseram: se tu és o rei dos judeus, ou já que és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mais uma vez, retorna esta tentação. A verdade é que Jesus veio salvar o que estava perdido, veio salvar quem estava perdido, não veio salvar-se a si mesmo, não veio usar um poder para se livrar da morte física, das torturas, da prisão, do deboche, da perseguição. Veio para salvar o outro. Por isso que ele não usa o poder para salvar-se a si mesmo. E o autor do Evangelho acrescenta que acima dele havia também um letreiro em que estava escrito assim: este é o rei dos judeus, ou literalmente, para maior desprezo, o rei dos judeus é isto. Ou isto aí é que é o rei dos judeus. É uma forma muito lamentável com que descrevem Jesus. Para provocá-lo, escrevem: o rei dos judeus é isto aí. Uma coisa. Uma expressão que expressa o máximo desprezo, inclusive para com os judeus, o povo que estava submetido aos romanos. Em seguida, Lucas quer nos levar a algo muito mais importante quando apresenta um dos malfeitores ou criminosos, já que a cruz era um instrumento de tortura e de pena de morte reservada à escória da sociedade, aos criminosos mais ferozes. E é por isso, então, que quando se termina na cruz, significava que havia de fato cometido algo horrível. Lucas escreve, então: um dos malfeitores, um dos criminosos malfeitores, pendurados, insultava-o dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E aqui aparece a terceira vez a tentação: salva-te a ti mesmo, já que és o Cristo. É a tentação do diabo, que sugere a Jesus usar o poder em seu próprio benefício. Mas Jesus, pela força do seu amor, não usa esse amor, esse poder para si mesmo, aliás. A usa para os outros, para doar ao invés de receber. Salva-te a ti mesmo e a nós. E aí em seguida descreve Lucas: o outro, porém, ao contrário, o repreendeu dizendo: não tens nenhum temor a Deus, tu que és condenado à mesma pena? A verdade é que depois de mais de 2000 anos, nós nos acostumamos já com esse personagem e desperta em nós até uma certa ternura pela maneira com que ele é descrito como o bom ladrão. Assim foi descrito, o bom ladrão. É ele quem diz: nós somos condenados justamente. Quer dizer, nós estamos aqui porque merecemos. Recebemos o que merecemos por causa das nossas más ações. Portanto, esse indivíduo crucificado com Jesus é um criminoso, um delinquente, um bandido. Não é nada de bom ladrão. Se a gente disser que ele é um bom ladrão, que é um bom ladrão, diminui a misericórdia, a ação libertadora de Jesus. Não é um bandido mesmo. Jesus não tem esse negócio de que bandido bom é bandido morto.
Ele continua dizendo então, ele ao contrário, este bandido, ele ao contrário, não fez nada de mal com relação a Jesus. E agora, este bandido criminoso crucificado com Jesus reconhece a realidade de Jesus, que é a realidade que está lá descrita nos Atos dos Apóstolos, com as palavras de Pedro, que diz Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos aqueles que eram oprimidos pelo poder do diabo, porque Deus estava com ele. Portanto, este bandido reconhece que Jesus é inocente e se dirige a Jesus e lhe pede: Jesus, lembra-te. E aqui é bom ressaltar que o verbo lembrar é muito importante porque faz parte da linguagem da oração judaica, onde lembrar significa pedir a Deus para que Deus possa pousar um olhar de bondade e pedir para intervir em favor de quem está rezando. Lembrar significa isso. Portanto, é um pedido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou melhor ainda, de acordo com uma variante desse versículo, quando vieres no teu reino, que é o mesmo que dizer, quando vieres como rei, recorda-te de mim. E a resposta de Jesus desloca a todos, de todos os tempos, desloca os ouvintes, os leitores do seu tempo, desloca também a nós, porque Jesus não age como ele como depois a história vai, Jesus não age com esse homem como depois a história vai descrevê-lo, pintá-lo como um bom ladrão. Não foi um jeito de suavizar, né? De suavizar, mas que empobrece a ação de Jesus, infelizmente. Para Jesus, é um bandido que ele está salvando. Não é porque é alguém bom e por isso merece. O homem é um bandido mesmo, um delinquente criminoso, como ele mesmo diz, recebemos o que merecemos por causa das nossas ações. E aqui maquiar, amenizar, só empobrece o que Jesus faz com este homem, a sua ação de libertação. A resposta de Jesus é esta: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E a gente lembra que sempre aparece essa expressão em verdade, significa algo solene, uma afirmação imutável. Enquanto o bandido havia pedido, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, portanto, o pedido não era para aquele momento, havia um quando, portanto, algo futuro, indicando este futuro, a resposta de Jesus é imediata, hoje mesmo. E isso é maravilhoso porque a misericórdia de Deus não é para amanhã, não é para um dia, não é para um determinado tempo, mas é hoje, hoje mesmo, imediatamente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e esta é a única vez que aparece o termo paraíso no Evangelho de Lucas, porque na verdade, quando Jesus tem que falar da vida além da morte, ele fala de vida eterna, que é uma vida indestrutível, mas nunca usa esse termo paraíso. Mas não usa porque paraíso é um termo da cultura persa, que significa simplesmente jardim, que era um lugar intermediário onde as almas estavam à espera da ressurreição. O termo de outro pensamento religioso, de outra cultura. Mas então por que será que Jesus usa esse termo paraíso? Por que Lucas o coloca na boca de Jesus? É porque o evangelista quer contrapor a ação que Jesus está realizando ali neste momento com a ação descrita no livro do Gênesis, quando Deus procura o pecador no paraíso, quando Deus procura o homem decaído. E aqui Lucas faz uma maravilhosa contraposição. Jesus está procurando, não é um anjo, mas um homem decaído, o homem pecador, para salvá-lo. É por isso que as palavras de Jesus nos remetem a uma realidade muito rica. E aqui fica muito claro que o primeiro a entrar com Jesus no paraíso, veja bem, é um bandido. É um homem pecador. É a própria pessoa pecadora redimida. E o que o evangelista Lucas quer dizer com isso? Assim como mostrou ao longo de todo o seu evangelho, o amor de Deus não é um privilégio para algumas pessoas consideradas mais dignas ou impecáveis ou mais santas por causa dos seus méritos. O amor de Deus
não é privilégio. O amor de Deus é dirigido por causa da necessidade da pessoa, não dos seus méritos. Poderíamos perguntar, então, que merecimento teria esse bandido para entrar no paraíso? Não tem nenhum merecimento, nenhum mérito. O que ele tem é necessidade de salvação, é necessidade da misericórdia, necessidade de ser resgatado. E se abriu ao amor de Deus. E o amor de Deus olha as necessidades das pessoas, não olha os méritos. É por isso que para Jesus, pela força do seu amor, não existem casos impossíveis quando se trata do ser humano, porque não há casos impossíveis que o amor de Deus, a misericórdia, não possa vencer. Por isso que é hoje mesmo, basta se abrir ao amor de Deus. É por isso que Jesus é rei, não é por causa de outro motivo. É por isso que seu trono é a cruz e é por isso que há um reino aberto a todos quantos se abrirem ao seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.